Bendito um só Altíssimo Juiz e único juiz e legislador sobre todo o universo. Me veio pensar de uma conversação com meu filho. Teve um filho meu aqui que é psiquiatra e estávamos conversando a respeito de fato que envolve a cura daqueles que estão perturbados pela multidão de proposições de juízo, de como tratar a vida, como tratar o que é valor, como tratar dos filhos, como tratar da economia, culpa disso e daquilo. É importante considerar que Jesus Cristo, aquele na plenitude do bom juízo, do alto recebido, está como nosso referencial de juízo e fonte dos nossos juízos. Ele diz: o homem é a razão de declarar dos propósitos de toda a criação. Assim, é ao homem que cabe profundamente o princípio expressar, dizer, realizar do fruto do Espírito. Bondade, alegria, paz, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão é o domínio do Filho do Homem. Para que se cumpra a palavra, és tu, com um só Pai celestial na sua perfeição. Bom Pai, um só bom Pai. A razão de eu considerar a respeito da vida. Veja, o fruto. Também Jesus Cristo fala, quando se trata como podemos de fato identificar o Espírito, que é o Espírito em verdade, o verdadeiro, e o Espírito da iniquidade, que sempre está na tentação, na tentativa de dar suporte pela mentira, o seu próprio estado, como dos postes, e de tantos postes. Relembro Haddad e trago agora a figura dos juízes de Brasília. Pois bem, considere, o fruto deles é bem explícito, mas nada tem a ver com o espírito que eu fiz menção, de cujo fruto eu mencionei. Amor, bondade, alegria, paz, benignidade, longanimidade, fidelidade e mansidão. A este recebido é o domínio sobre toda a carne. Veja, a obra que eu posso mensurar dos juízes de Brasília não está nenhuma que concilie com uma só palavra desse fruto, do Espírito Eterno. Haverá bondade, amor em verdade, e tudo para a ruína. Assim, quem tem, recebeu o Espírito do Eterno, do alto juízo, seus juízos, a expressão da boca de Deus manifesta por toda a sua criação, de Melquisedeque, que declara um só Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E só dele todo bom, todo bem,
contém dos seus juízos. Me veio então considerar de retornar a falar a respeito da conversação com meu filho. O meu filho chama-se João, que é o nome também do profeta e apóstolo do Apocalipse, da revelação do alto. Bem, então conversando, eu disse, João, veja, e é meu xará, ele também chama João. Eu digo, João, veja, no Shema, perguntam ao mestre, até aqueles o tratam por mestre, nós sabemos que perguntaram ao Senhor, e o Senhor respondeu. Mas, lá no texto está declarando assim, depois de um julgamento que Jesus faz, a partir dessa palavra, lhe perguntam, mestre, uma mulher casou e o seu marido morreu. Aí ela casou a segunda vez. E esse também morreu. E assim, com 7 maridos ela casou e todos morreram. Pergunta, mestre, qual deles é o marido dela nos céus? Que tal? Alguém tem a resposta? Ele deu a resposta. Ele vai dizer, no reino, ou seja, nos céus, no alto juízo. Eu estou estendendo um pouco para ficar mais esclarecido. O filho do homem não se dá em casamento. Assim é todo nascer do Espírito. Aí, alguns outros de outro partido, como o Pacheco tem esse, outro tem outro, perguntaram, mestre, recebeste bem? Porque a primeira resposta ele deu aos chamados publicanos. Mas agora os fariseus ouviram e falaram, eu acharam interessante. Mestre, muito boa resposta. Aí perguntamos, mestre, de todos os preceitos da lei, qual é o mais importante de todos os preceitos da lei? E Jesus responde. Eu vou pôr entre parênteses, não consta lá. Não tratem por mais importante, menos ou mais. Entraria no campo do sistema acadêmico, ou do sistema jurídico, ou do político, de tratar-se por castas, ou por degraus dos seus status. E todos se julgam ricos, mas saibam que toda riqueza é de origem líquida. Ficou claro? Veja, o que eu disse, pôs entre parênteses, nessa pergunta, ela está em outro lugar. Mas ao homem, não tem outro lugar a pôr. É um só. Então não dá para dizer coloca ela em outro lugar, não tem outro lugar. O lugar é aqui. Assim. Completo agora a resposta que ele deu. Ele diz, então não tratem por mais ou menos o principal. Não diz foi, antes, será, não, é. Que tal? Não é o Senhor que está falando? Como tratar de mestre? Bom, retornemos. E ele diz isto. Aí ele vai declarar para os fariseus, que eram os doutores da lei, e por erro de consideração do pensar da lei como eles tinham, assim como Moraes hoje o faz. Apedrejavam a mulher viva a pedradas. Perfeitamente dentro de uma determinação legal de intérpretes da lei de Moisés. Assim o fazem da república, da democracia,
das altas pretensões das suas excelências. Os juízos deles que estão manifestos. Retorno. Então, ele vai dar o que todo o fariseu declarava e todo judeu declara, com todas as vestes talares, em todas as grandes festas e também toda vez que entram em grupos numa fazer oração. Se reveste dos seus talites, eles vão fazer essa declaração. Foi essa a razão do porquê da pergunta do fariseu a Jesus Cristo. Eles fazem, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é um só e único Senhor. Que tal? Por que a mão no rosto? Eu vou responder segundo o Espírito de Cristo, para completar a resposta que ele deu aos fariseus. Mas está agora falando aos fariseus, falando a quem? A todo no farisaísmo. Então retornemos. A mão nos olhos está como quer dizer, tudo vem apenas pelo ouvir da tua eterna palavra. Porque a ti, ó Altíssimo Deus Altíssimo, pertence a eternamente, que a todos conduz. Mas eles pensam assim, realizam assim, julgam assim. Agora vem a resposta. Então, completa Jesus Cristo, que está externando aqui através da boca desse velho. Ele vai dizer, repito o que ele diz. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só e único. É um só Deus e único Senhor. Mas ele completa. Destes, aí eu posso. Essa foi a conversa com meu filho. Destes, eu vou pôr muitos. 2. E deles, 2. Depende toda a lei e os profetas. Foi a resposta. Para completar, ele diz, bom, recebestes em alto discernimento, em discernir do próprio Shema, não estar por tua cabeça a partir do coletivo, e nem das declarações conjuntas. Ele diz, se assim, pois, és tu. Quem discerne? E és tu, por tua plena interpretação. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Dele falarás. Quando estiveres caminhando em tua casa, quando te deitares, quando te levantares. E atarás essas palavras nas tuas mãos. Serão por frontais diante dos teus olhos. E as inscreverás nas tuas portas. Vamos dar um salto, ou seja, aproximar. Entrou o Senhor numa sinagoga. Entregaram um livro, ele abre o livro e lê.
Hoje o Senhor me ungiu para evangelizar, corrigir, admoestar, acolher verdadeiramente. Para quê? Para que se abram os ouvidos dos surdos, a boca dos mudos e os olhos, para que ao ouvir, vem. Vem. É isto. Quem dentre vós me convence do pecado e da justiça e do juízo? Estou pondo plural. Dentre vós, muitos, coletivizados, corporativizados por cortes, como a de Brasília, como daquelas que da Bastilha todos cortaram, receberam suas cabeças cortadas. Elas foram punidos, condenados, por aquela turba desorganizada, na loucura, por fruto da falsa autoridade, da fraude da autoridade instituída, que não realiza em verdade o bom juízo. Então, tratar de um juiz supremo. E a palavra está suprema. E essa palavra suprema, eu não consigo tirar o supremo. Mas eu posso me acolher dessa palavra juiz supremo? Não. Então não use. Por que usam? É a prova da insanidade, da loucura, e de que foram tomados, roubados pelo ladrão, e os mantém prostrados diante de toda a nação, e nas ruas e em todo lugar não os acolherá, e a todos a condenará, e a todos eles condenará. Perguntarão: a condenação é fruto de quê? Da perversidade e da iniquidade dos seus juízos. Estão condenando os juízos da corte. E com os juízos da corte, os seus juízes instituídos, nomeados por mãos do ladrão. Ao falar do Shema, eu fiz menção. E atarás por sinais nas tuas mãos. E serão por frontais aos teus olhos. Quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, lá não diz vai. Não pode ficar a palavra vai. Vem. Ele diz: bendito Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e tudo que de bom é vivo, é a vida dele que contém. Nessa palavra, Melquisedeque aponta para Abraão e dá a benção do Altíssimo. Mas diz, naquele momento, fundamentado, agora na consciência alcançada por Abraão, quando o eterno Deus Altíssimo o chamou que saísse de Ur. E vai dizer: bendito és tu, Abraão, a quem o inimigo entregou nas tuas mãos, ou seja, nas tuas obras, no teu fruto, o poder do justo, justificador. Vamos buscar o quê? Buscar uma festa? Os dias de festa? Em que certos dias de festas a mulher não participa. Em outros lugares, aqueles são os líderes daquele lugar.
vão querer abençoar os filhos da família de um outro. E que na deles não tem poder de abençoar. Ficou claro, meus irmãos? Então, por resultado, com consequência, em continuidade, porque o Espírito Eterno não permite interrupção. É um fluir. E nesse sentido, eu fiz 2 textozinhos do Facebook que fazem porções pequenas na transcrição para que ela fique com cor e permita ser destacado de quem leia. Como fosse um pequeno cartazinho visual, ou um banner, ou um outdoor, que todos vejam. Ali está declarado algumas posições em relação a essa questão. Então, observem que na postura do Shema, o Moisés declarou. Se ele declarou a palavra nós, veja, na nós, e também tem a palavra vinculada, a palavra eu sou. Não há como separar a declaração do homem, do filho do homem. Aí, mas o Moisés está em erro? Não. Jesus Cristo diz, se cresceis em Moisés, crerias em Abraão, em Melquisedeque, em mim. Não há separação. O bom juízo é de um só, eternamente é um só. Único, um só juiz e único legislador. Então, o bom juízo que estabelece a constituição da vida não o fará em causa própria. Não tem razão de querer nada, porque a ele tudo pertence. E a pergunta fica, e a ti, ô velho? Essas coisas, na minha idade, aos 89, meu irmão, nem minha casa, nem nada me pertence. Eu sou livre. Mas eu sou livre, estás por dizer, daqueles libertos lá por Moisés? Não. Tu declarado de Melquisedeque, dirigido a palavra a Abraão. Assim, a figura do Nazareno vai colocar uma outra imagem de reforço e de aperfeiçoamento da lei. A lei é esse fluir do juízo, do alto juízo, que fará, de fato, a direção dos povos. E lá ele vai dizer, no trato de eu sou, como diz Moisés, mas ele não fala de si, ele vai perguntar. Pergunta aos que lhe circundam. Ele diz, de quem dizem ser eu sou? De quem falam? Uns falam lesse, não. Vós que tem me seguido por tantos anos, 3 anos declarei, ou 5 anos, ou 7 anos. O tempo não é tempo, é só o período dos tempos dos homens no processo de renascer e morrer. Mas, nessa pergunta formulada, o Pedro dá a resposta, pensa, considera, e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, veja, ele apresenta a figura do Messias como o Filho de Deus vivo. Mas eu posso dizê-lo dos filhos do homem. Quem é o vivo? Eu diria só um ponto para ficar bem claro. Certamente os da corte de Brasília não são os vivos. E diz as Escrituras, o mesmo juízo de que
aonde estão os abutres, aí estarão os cadáveres. Ficou claro? Ou alguma dúvida? Então, esse é o ponto. Então, o ponto essencial de tratarmos a vida está baseada nessas palavrinhas. Um só e único legislador, um só e único juiz, quem dá a vida. A ele, o poder da criação. Da criação, o poder do Espírito, a sua palavra, a palavra do seu Espírito, que conduz o Filho do Homem a alcançar a sua razão na sua presença dentro do universo. É o que diz o Paulo. Jesus Cristo é o fundamento e princípio de todo o universo. E a razão é o propósito. Está mentindo? Esse é o ponto. Então, os outros todos estão mentindo, estão. Mas isso aniquila toda essa parafernália de fantasia, sim. Será que algum sairá dessa fantasia, dessa prisão coletiva? Não todos. Mas que a porta é estreita. Qual é a dificuldade deles? Como vai o Pacheco sustentar seus interesses, se contrapondo quando seus interesses são os mesmos da Corte de Brasília? Não tem como fazê-lo diferente. Ficamos por aqui. Aí vamos falar outro momento a respeito de juízo, que é fundamental.